morri ontem em um acidente de carro e voltei para contar para vocês. Quem acompanha os stories deve ter visto que na quarta-feira nós fizemos um passeio, né? Fomos para Foz do Iguaçu, visitar as cataratas, e à noite, quando nós estávamos voltando, o meu marido errou, simplesmente errou a rota, né? Que o GPS estava indicando ali pra gente seguir. E nesse erro, né, que vocês vão entender que não foi bem um erro, eu dormi, né? A gente percebeu ali que a quilometragem não ia mudar muito, então a gente seguiu por aquela rota. E tudo bem, né? A gente ia chegar em casa, a quilometragem não mudava muito. E depois que a gente seguiu ali por essa nova rota, eu dormi no carro e desdobrei. Fiz uma projeção astral dentro do carro, né? Saí fora do corpo. E eu me via em um cemitério. Esse cemitério, ele tinha muitos túmulos. E era como se eu estivesse caindo para dentro da terra. Então eu vi os túmulos. E daqui a pouco eu tava numa outra dimensão daquele cemitério, um pouco mais abaixo, dentro da terra. Eu via muitas lápides, né? Eu via lápides, agora já não eram mais túmulos, eram lápides. Depois, um pouco mais abaixo, eu via um cemitério mais antigo. E depois, enfim, eu fui descendo, até que eu cheguei num lugar onde só tinha terra. E eu sabia que embaixo daquela terra haviam muitos corpos enterrados, mas não tinha mais túmulos, era só a terra, e eu sabia que ali embaixo daquela terra tinha muitos corpos enterrados. E aí eu me perguntei, né, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui, né? E aí o meu Exu me respondeu: eu vim te buscar. E aí eu perguntei: mas por que você veio me buscar? O que eu vim fazer aqui? E aí ele me disse: você morreu na outra rota. E aí nisso eu acordei dentro do carro, me percebi dentro do carro ali, e o meu marido pulou um quebra-mola, e todo mundo meio que acordou, assim, se despertou dentro do carro. Meu filho acordou atrás, meu marido deu uma despertada, assim, né, porque dirigindo de noite, a gente, enfim. E aí eu contei pro meu marido, a gente achou tudo muito estranho naquele momento, mas a gente tava bem, então a gente seguiu. Chegamos em casa, fomos dormir, descansar. E ontem eu tava com muita dor no corpo. Mas era muita dor no corpo físico, assim. O mental e o emocional tava ok, mas o corpo físico tava doendo muito. E não era pelo passeio, né? O passeio foi algo normal, tranquilo. Meu corpo físico tava doendo muito ontem. E aí eu fiz o que tinha que fazer durante o dia. E no fim do dia falei pro Ney: vamos fazer uma conexão aqui com os mentores, com os guias. Vamos pedir uma orientação, né? A gente faz isso toda semana. E aí a gente foi fazer essa conexão com os guias. O Pai Joaquim veio, e logo que ele chegou em terra, ele falou que nós havíamos desencarnado na outra rota. Não só eu, como eu tinha visto na projeção, mas meu esposo e meu filho também. E que por milésimos de segundos o meu marido tinha sido apagado para errar, entre aspas, a rota, para mudar a rota, para sair daquela rota onde a gente estava indo. Um fractal do nosso corpo morreu em uma linha paralela, né, aonde seguiu naquela rota que era a primeira rota indicada pelo GPS. E esse movimento, né, de fazer a gente ir para outra rota, ele foi proposital. Ele foi arquitetado pela nossa equipe espiritual. O Pai Joaquim disse que essa mudança de rota transmutou muita dor e sofrimento que nós carregávamos da nossa ancestralidade. Olha que loucura, né, gente? Era como se a morte desse fractal que faleceu nessa outra rota, né, nessa linha paralela,
tivesse transmutado, tivesse levado toda a dor e sofrimento dos nossos corpos, da nossa ancestralidade, que nós carregávamos no nosso DNA. E ele disse que a partir de agora era um novo momento, né? Era um outro portal que nós havíamos acessado, uma outra realidade, né? Fico até emocionada de falar, foi muito forte quando o Pai Joaquim explicou isso pra gente, né? Porque mesmo conhecendo tudo do mundo espiritual, mesmo conhecendo a vida após a morte, essas coisas tocam profundamente a gente, porque a gente consegue perceber como estamos amparados. Muitas vezes a gente briga, a gente reclama pelas coisas que a gente planeja, a gente quer que saia daquele jeito, mas tem coisa que a gente não tá enxergando aqui. Tem coisa que eles que estão nos amparando, a nossa equipe espiritual tá vendo, e eles fazem essas manobras para nos colocar no lugar certo. Então, mesmo que, eu acho que a mensagem dessa live é, mesmo que a tua vida esteja uma bagunça, confia. Tem um porquê das coisas estarem acontecendo, sabe? Confia na tua espiritualidade. Deixa as coisas acontecer da forma que tem que acontecer. Cocria a tua realidade. Pede essa proteção. Ancora os teus guias e mentores junto contigo. Porque eles sabem o que é melhor para você. Eles te colocam nos lugares certos. Eles te tiram dos lugares que não é para você estar. Então confia. Pede essa proteção. Hoje eu tenho certeza que isso só aconteceu porque eu tenho essa conexão muito forte com os meus guias e mentores. O meu marido também tem essa conexão muito forte. Nós nunca deixamos de ir lá, pedir proteção, rezar, acender nossas velas, fazer a nossa conexão, estar diretamente nesse contato. E se você não tem isso, começa a fazer. Porque isso faz total diferença na nossa vida, tá? E a segunda coisa que eu gostaria de falar pra vocês é que quando a gente tem um fractal nosso numa área umbralina, como foi o que eu vi, né? O meu fractal numa área umbralina, perdida, tipo, o que eu tô fazendo aqui, né? Esse fractal, se ele fica lá, se ele não é resgatado, no meu caso eu fui resgatada imediatamente, né? Eu vi o meu Exu indo lá me buscar, ele falou comigo. Mas se esse fractal fica lá, você tem repercussão no corpo físico. E eu tive, mesmo tendo sido resgatada instantaneamente. Eu senti no meu corpo físico dor no corpo físico. E aí, por que eu tô falando isso? Porque às vezes você tá com algum sintoma físico, ou emocional, ou mental, e isso vem de um fractal seu que está preso em alguma área de sofrimento. Porque esse fractal lá, sofrendo, sentindo dor, talvez perdido, desesperado, ele está em ressonância com você, ele é uma parte sua. Então a gente faz esse resgate de fractal dentro do atendimento, né? Então, graças a mim, que mantenho essas firmezas, essa conexão, eu trago esses guias bem para perto de mim, o meu resgate foi imediato, né? Eu não precisei pedir para outra pessoa fazer, o meu resgate aconteceu imediatamente. Mas dentro do atendimento a gente faz isso pelas pessoas que às vezes não são, né? Pelos fractais que estão presos nessas áreas de sofrimento. Eu não sei se vocês entenderam, né? É um conteúdo profundo, é um assunto que muitas vezes a gente vê só entre aspas, né? As pessoas ouvem muito na teoria sobre realidades paralelas, sobre fractais, sobre localidades umbralinas, mas quando a gente vive isso, né? E eu vivo isso há quase 15 anos fazendo atendimento, desde a minha infância, vendo e convivendo com espíritos, né, pela mediunidade, e aí sentir isso na pele, viver isso, e não só na minha pele, mas na minha família, né, são provas, né, são provas de que o mundo espiritual existe, não é brincadeira, mas a gente tem que ter olhos de ver
né? Como o pai Joaquim falou ontem. Fale, conte. Quem tiver ouvidos para ouvir, vai ouvir. Quem tiver olhos para ver, irá ver. Então, essa é a mensagem aí pro nosso final de semana, para você ficar pensando, tá bom? A live era só para isso mesmo, só para contar para vocês. Certo, meu povo? Fiquem com Deus que habita dentro de vocês. Peçam proteção para os seus guias, para os seus mentores. E contem comigo se precisar. Um abraço.